Bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Educativa FM. Está começando mais um Mente Informa 105. Bom dia, Liege, tudo bem? Bom dia, Rogério Cardoso, tudo bem? E Liege, nosso convidado de hoje veio de São Paulo, especialmente para cá. Temos a alegria de receber no nosso programa Pel Ferreira, que é terapeuta corporal especializado em relaxamento e estresse. Pel, seja muito bem-vindo ao Mente Informa 105. Muito obrigado. Prazer estar aqui, falar com vocês. Bom, para o nosso ouvinte que nos acompanha, pode enviar perguntas, sugestões, temas de pauta nos nossos endereços eletrônicos no Facebook, Mente Informa 105, e a sua entrevista vai estar também disponibilizada no YouTube. Então, para quem quer rever essa entrevista ou assistir, entrar em contato com as suas informações, pode acessar lá. Pel, vamos abrir te perguntando sobre a tua formação e o teu percurso profissional. Eu acho que antes de entrar nesses detalhes pessoais meus, acho que o que é mais interessante é o que eu descobri nessa caminhada, que é a importância da gente conseguir relaxar. E o que é esse relaxamento verdadeiro, vamos chamar isso, né? A gente vive num momento que as pessoas estão muito agitadas, tem muita atividade, tem muito estímulo, e a gente perdeu um pouco a capacidade de relaxar. Por isso o número de pessoas com estresse crescente, esse tipo de coisa. E o que eu descobri é que além da importância que a gente vai falar mais pra frente do relaxamento para a nossa vida, a capacidade, o estado de relaxamento interno é a porta ou a chave para a gente conseguir se conectar com a gente mesmo, para a gente conseguir se conectar com as nossas respostas, com as nossas intuição, os próprios guias internos, né? Então isso é super importante para quem busca um caminho de autodesenvolvimento, para quem tudo começa, a chave está na capacidade de relaxar. Vamos dizer, essa é a porta. Agora, entrando na sua pergunta, eu tenho uma formação lá atrás em Ciências Biológicas, lá pela USP de São Paulo, e tive um percurso muito inesperado, assim, trabalhei em vários lugares, assim, muito diferentes, até que eu me dei conta que a minha missão, a minha vontade era trabalhar com pessoas, ajudar pessoas a encontrar o equilíbrio delas. E foi assim que eu fui me especializando em terapeuta corporal. E antes disso, desde a faculdade, começou em mim uma espécie de uma necessidade, de uma busca interna, pessoal minha, de autoconhecimento. E eu fui buscando isso em diversos lugares e, sabe, muito ativa essa busca, mas era uma coisa muito pessoal, eu não compartilhava com ninguém. E depois, quando eu comecei a me especializar nessa parte de terapias e depois de corpo, isso foi fazendo muita diferença. Todo esse conhecimento, toda essa experiência que eu vivi nesses processos, foi me permitindo, junto com a minha bagagem de biologia, de fisiologia, sabe, foi me permitindo ter essa visão diferente de como é que a gente pode abordar esses processos. E eu escolhi a ferramenta do corpo, porque eu achei uma coisa muito diferente, sabe? Você não tem que entrar pela mente, pela conversa, que também é um outro caminho, mas foi por aí. Pel, no que consiste o trabalho, então, de um terapeuta corporal? Eu acho que isso depende, lógico, um pouco da linha, mas, em linhas gerais, eu acredito que o trabalho do terapeuta corporal é, através do instrumento do corpo, ajudar a pessoa a se reequilibrar, a se reorganizar na sua vida. Isso pode ser uma coisa que seja mais focada para uma questão postural, uma questão de arranjo das estruturas do corpo, vamos dizer assim, né? Então, normalmente, o terapeuta corporal ele vai trabalhar na parte estrutural do corpo, ou seja, ossos, músculos, essa parte assim mais, né? O que acontece é que isso tem um efeito, sabe, a gente
muitas vezes a gente tem uma visão assim que ela é meio que unidirecional, sabe? O corpo é o corpo, eu estou com uma dor aqui e tudo bem. Mas na verdade isso não tem nada a ver com as minhas questões internas, com o meu estresse, com a minha emoção, mas na verdade é uma via de mão dupla. Isso que é interessante. Através assim, o corpo ele manifesta os nossos estados internos. Então, o fato de você ter uma postura amarrada, por exemplo, provavelmente é um reflexo de que você internamente está amarrado, talvez nas suas relações, talvez uma coisa mais, as suas emoções, o teu caminhar está amarrado. O corpo fala. O corpo fala, ele expressa. E quando você começa a soltar essas amarras, ou conversar, entre aspas, com o corpo, você também está permitindo que a própria vida da pessoa, que os estados internos também ganhem mais espaço, relaxem, respirem e tem a possibilidade de ir para um outro lugar melhor, mais livre, sabe? É comum, assim, a gente se defende, todo mundo, né, tem os seus percalços, né? A gente se defende, a gente se protege, que é ótimo, só que muitas vezes a gente mantém a proteção e já passou a história, porque ele fica meio congelado, endurecido, então a gente vai endurecendo. Quando você consegue trabalhar isso, e isso que é interessante, pelo corpo, soltando a musculatura, soltando uma coisa que hoje em dia está começando a se falar muito, que é o tecido conjuntivo, que é como se fosse assim, em termos de anatomia, um tecido que une todos os músculos, a pele, tudo, né? Tá pelo corpo todo. Então, você vai conseguindo liberar a vida da pessoa através de soltar, porque é a mesma coisa. Vamos dizer, o interno manifesta pelo corpo e você soltando o corpo, você também solta o interno. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Pel Ferreira, que é terapeuta corporal especializado em relaxamento e estresse. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Pel, o que é a medicina integrativa, esse conceito, e também uma especialização que você fez no Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein? Tá. Essa foi uma especialização que eu fiz há alguns anos lá, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e que foi uma coisa fez muita diferença para mim. A medicina integrativa, ela é uma visão diferente da própria medicina. É uma maneira de você, vamos dizer, exercer a medicina ou exercer vamos dizer assim, as terapias de modo geral, né? Onde você resgata uma coisa que foi perdida, que é o vínculo e a importância das duas partes. Vamos dizer, no caso de medicina se fala do médico e do paciente, mas vamos dizer assim, do terapeuta e do cliente, ou seja, a pessoa que busca ajuda e a pessoa que está ali como para ajudar. Isso é uma das coisas centrais na medicina integrativa, nessa visão integrativa. A parceria entre as duas partes. Sem isso, é muito mais difícil os processos de recuperação e de cura. Normalmente, a gente acabou chegando num modelo em que existe uma pessoa que detém o conhecimento, que tem o poder, e existe uma pessoa que está fragilizada e não pode nada. E ela não faz nada, ela não é parte do processo, ela só recebe, ela está lá, uma vítima. Esse não é um arranjo favorável para a cura, para a restauração. E a medicina integrativa, essa visão, entendeu isso? Isso é uma visão que os antigos já sabiam,
mas no nosso processo de, vamos dizer, modernização e tecnologia, isso acabou ficando meio perdido e está sendo restaurado agora. Existe uma parceria para um processo de cura e a pessoa, o paciente, o cliente, a pessoa que busca a cura, ela tem um papel fundamental. Ela tem uma parte ali. Para além disso, é uma visão que busca as informações, as técnicas que estão disponíveis, não só as técnicas convencionais de remédio e cirurgia, por exemplo, mas também outros tipos de terapia e de abordagens que são consideradas seguras e que são informadas por evidências. Então ela é uma abordagem mais aberta, que incorpora essas outras formas de medicina, essas outras formas de terapia, desde que elas sejam consideradas seguras e informadas por evidências. Nem sempre é uma coisa comprovada cientificamente, porque tem coisas que são muito difíceis você comprovar com um instrumento convencional da ciência. Mas você percebe que tem benefício. Clinicamente, os profissionais percebem que tem algum tipo de benefício, né? Um exemplo disso, acho que um exemplo mais antigo assim, é a própria acupuntura, né, que foi incorporada à prática médica, embora mais simplificada, mas depois de um tempo viu-se que não, peraí, né, isso é legal, isso tem efeito, isso tem benefício. Mas mais recentemente a meditação. Meditação é uma coisa que vem sendo assim, muito estudada nos últimos anos, e começou-se a verificar os benefícios palpáveis da meditação. Isso já era conhecido dos antigos, ou dos orientais, ou das pessoas que têm uma prática de meditação, em qualquer linha que seja. Mas nos últimos anos isso começou a ser estudado pela uma coisa mais concreta, cientificamente. Começou nos Estados Unidos esses estudos, a partir de grupos de cientistas que foram para o Oriente, foram fazer, peraí, vamos ver se a gente consegue fazer algumas medições com esses monges. Isso começou a ganhar mais, vamos dizer, mais força alguns anos atrás, quando um biólogo, um colega meu, colega eu digo assim, de formação, não é que eu conheço ele pessoalmente, quer dizer, o John Kabat-Zinn, em Boston, nos Estados Unidos, ele criou uma metodologia que ele batizou com uma sigla, mas que basicamente é o que se chama hoje de Mindfulness, que se desenvolveu nessas várias linhas do que se chama hoje de Mindfulness, que é uma técnica mais, vamos dizer, estruturada ou ocidentalizada de meditação. Mas ele criou isso aí e começou a ver que isso tinha grandes efeitos para a redução de estresse, de dor. E ele estava ligado a uma universidade, eles começaram a fazer pesquisas e começaram a ver dados concretos, daqueles que a ciência gosta, né? Então fala sobre isso, fala sobre os benefícios da meditação. Quais são os benefícios da meditação? Existem muitos benefícios da meditação, uma prática que eu recomendo que todos encontrem a sua maneira de fazer isso. Eu acho que o principal benefício é justamente isso que a gente começou falando aqui na entrevista, que é a reduzir os níveis de estresse. Você vai silenciar não é que você faça isso voluntariamente, mas você acaba tendo como benefício uma diminuição do ruído interno, daquela conversa, você abre espaço dentro de você. Isso fisiologicamente tem uma série de benefícios, como diminuição dos hormônios de estresse, que é o cortisol, mais capacidade de gerenciar os estados emocionais, as respostas emocionais, sabe? Você fica mais, com o tempo você vai ganhando essa liberdade entre, por exemplo, você me ofende e eu já dou uma resposta impensada, assim, sabe? Não, você tem mais espaço para reagir, para falar, peraí, não é bem o que eu quero fazer, você entendeu?
Então melhora muito a sua capacidade de lidar com as situações. E existem, eu acho que isso foi uma coisa que mudou a visão médica, que foi um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, em que eles verificaram que os meditadores antigos, ou seja, experientes, isso resultou anatomicamente no cérebro deles uma camada cortical, que é onde estão os neurônios, mais espessa. Então, isso, o que acontece quando você beneficia? Parece que teu cérebro aumenta. Só que isso visto numa tomografia, entendeu? Aí que o pessoal começou a falar, não, peraí, agora temos uma evidência super concreta, se não me engano, era uma pesquisadora de Harvard. Então, assim, não era uma coisa mais ou menos, assim, que alguém ouviu falar lá na Índia, entendeu? Uma coisa muito... E aí que começou isso a ficar muito interessante, as pessoas desenvolverem. Aqui no Brasil está ganhando muita, em São Paulo, para você ver muita gente querendo ensinar isso, se interessando por causa desse movimento que começou. Muito interessante, né? Muito benéfico. Peu, nosso corpo tem uma inteligência? O que você acha? Há quem diga que nós trazemos isso desde os primatas aos quais somos descendentes. Sem dúvida, nosso corpo tem uma inteligência. E eu acho que é uma experiência que todo mundo tem. Né? Se as pessoas se derem conta, é uma experiência que todo mundo tem. E o que eu gosto de explicar, quando às vezes a gente entra nessa seara, é que assim, o corpo, a gente às vezes tem uma visão de que o corpo é uma máquina. Né? Isso foi uma coisa criada historicamente, assim, na época das industrializações, essa visão, quando a gente como humanidade começou a desenvolver máquinas mais sofisticadas, então o corpo humano a gente achou que era uma máquina. A gente fez essa metáfora, agora a gente acha que o cérebro é um computador, né? Então, o corpo ele tem um aspecto mecânico. Ele tem funções, vamos dizer, de alavanca, sabe, coisas bem de máquina. Se você olhasse uma anatomia, se eu pudesse te mostrar o meu cotovelo transparente, você ia ver que ele parece muito uma dobradiça, bem lisinho, assim, perfeito. Né? Então ele tem um aspecto mecânico, mas ele não é uma máquina. Ele tem uma inteligência biológica e talvez até mais do que isso, que integra tudo. E isso é uma coisa que eu busco explorar com as pessoas, com os clientes no trabalho corporal. Essa é uma das razões porque eu gosto da abordagem corporal. Porque a gente foge da mente, das coisas que a gente aprendeu, sabe assim? Vamos para a inteligência do corpo, que não tem palavra. Ela é baseada a linguagem do corpo, é a sensação. E você percebe que existe alguma coisa que está... Por exemplo, você percebe que existe alguma coisa buscando um equilíbrio dentro do corpo. Porque às vezes ela não consegue encontrar essa inteligência, ela não dá conta de encontrar esse equilíbrio. E aí que as práticas terapêuticas ajudam a dar um suporte, um apoio para que ela, essa a via que eu acredito, né? Você ajudar a inteligência do corpo a encontrar o equilíbrio que ela está buscando. Então sim, o corpo tem uma inteligência e é muito, muito forte isso. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Peu Ferreira, que é terapeuta corporal especializado em relaxamento e estresse. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e acompanhe este programa e outros que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. Peu, no que consiste a técnica de liberação miofacial sistêmica? Muito bem, vamos entrar nesse assunto. Vamos falar de uma maneira divertida sobre isso. Mas antes disso, gente, se alguém tiver alguma dúvida também, quiser entrar em contato comigo, pode me achar no Instagram, no @comorelaxar. Escreve lá um comentário, manda uma mensagem direta. Se surgir alguma dúvida e tiver quiser mais alguma informação. A liberação miofacial sistêmica, vamos imaginar o seguinte, Liege. Imagina que você tem
Você está vestindo uma camisa, uma roupa, mas é uma roupa perfeita para você, justinha, e essa roupa é por baixo do teu corpo. Imagina que você está usando essa camiseta 100% do tempo, a tua vida toda. Agora imagina que essa camiseta está meio apertada. Imagina que, em vez dela estar essa camisa bonita que você está usando, bem cortada, ela está meio aqui, puxou para um lado, amarrou. Engruvinhou em algum lugar. E você está usando isso 100% do tempo, 100% da sua vida. Imagina que tem por exemplo, essa camiseta está dificultando um pouquinho as tuas costelas abrirem para você respirar. Quando a gente respira, as costelas mexem um pouquinho, mas elas mexem, isso é super importante. Imagina que essa roupa, ela existe no nosso corpo, é se chama fáscia. E a liberação miofacial, mio quer dizer músculo e facial quer dizer face, que é essa roupa interna que eu falei aqui. E acontece que ao longo da nossa vida, e principalmente por causa do nosso estilo de vida, por causa dessa história da gente não conseguir relaxar, a gente não dormir direito, a gente perdeu alguns instintos naturais. Não é que a gente perdeu, eles estão dormindo dentro do corpo. Então a gente não consegue restaurar a nossa forma interna, e às vezes engruvinha. E a liberação miofacial sistêmica é justamente você liberar e descolar esses tecidos, essas partes internas que acabam ficando aderidas, coladas por causa disso. É como se você usasse uma alfaiataria para restaurar a tua roupa interna. Isso existem algumas, vamos dizer, escolas de liberação miofacial, e muitas vezes são coisas doloridas, mas não é o caso dessa, né? Essa é uma técnica especial, que é uma ferramenta usada muito num trabalho também que se chama Rolfing, que é essa liberação miofacial sistêmica, que são toques, não são toques doloridos, são só toques suaves, onde você trabalha com uma resposta interna do corpo. Então você vai sentir que o corpo ele começa a soltar. Não sou eu que vou soltar a tua roupa, é você mesmo que vai soltar. Só que você precisa de uma referência, de um estímulo, e de repente é muito bonito. Se você sente o tecido, ele começa a vibrar, ele começa a soltar, tem uma hidratação que acontece, relaxa. E aí ele começa a funcionar melhor. E aí as coisas dentro do teu corpo começam a funcionar melhor. Sabe? Imagina dentro do teu corpo, não tem espaço sobrando. É tudo perfeitinho, encaixado, um músculo no outro, um órgão no outro. Se começa a faltar espaço, sobrar, aí começa a não funcionar direito. Então a liberação miofacial solta, restaura a forma original do corpo. Me fala sobre o conceito da energia vital, né? E como readquirir, ou manter, ou como a gente perde, enfim. O que é isso? Vou te responder com uma outra pergunta. O que é energia vital para você? Para mim, eu acho que é a energia do nosso corpo, né? A energia que a gente emana, não sei. Eu acredito que seja isso. O que você nos diz? Vamos pensar o seguinte: o nosso corpo ele tem um fluxo que depende de energia, ou vamos chamar assim de energia, para ele funcionar bem. E existe uma chave que eu sempre explico para os clientes, eles gostam muito, eles entendem muito, é isso que eu vou falar aqui para vocês. Nosso corpo ele funciona oscilando entre alguns estados internos, entre alguns tons do próprio sistema nervoso. Um que é de atividade, execução, sabe? E outro que é de relaxamento e restauração. Essa oscilar, e aqui eu estou fazendo um movimento com a mão, assim como se fosse um pêndulo, né? Esse é um movimento saudável, ele fica oscilando. Só que normalmente, e a nossa vitalidade, a nossa energia depende disso. Por quê? Porque de um lado a gente executa as nossas tarefas, faz o nosso dia a dia, o trabalho,
e é onde a gente é treinado durante a nossa vida a desenvolver. Só que tem um outro lado, que é o lado do relaxamento, que normalmente a gente não tem muita prática, e a gente acha que é uma coisa, isso aí eu deito e durmo e acabou. Se isso não estiver funcionando bem, qual que é o problema? O problema é que é neste lado do relaxamento que acontece todos os processos de restauração e regeneração do corpo. Então, se você não tem um relaxamento verdadeiro, você começa a, funcionar, o corpo começa a funcionar faltando, não tem a parte da restauração, ele vai degradando. E aí você não consegue ter esse equilíbrio vital, essa disponibilidade de energia, de vitalidade, da própria disposição para fazer, diminui muito, porque você está gastando uma coisa que você não está repondo. Então isso é uma coisa mais assim, do corpo. Agora, eu acho que existem outras esferas, vamos dizer assim, desse entendimento dessa energia. O que é essa energia vital, né? Então, a gente tem outros sistemas, que não só o físico, funcionando, invisíveis, vamos dizer, mas funcionando dentro da gente. Um deles tem a ver com a acupuntura, os meridianos, uma coisa que existe um entendimento, vamos dizer assim, dentro da medicina chinesa, daquela visão oriental. São meridianos de energia, que quando estão desequilibrados também diminui a nossa vitalidade. E existem outros tipos de meridianos que controlam a nossa interação com, vamos dizer assim, meridianos mais amplos. E aqui eu estou falando de um outro trabalho que eu nem adiantei para vocês, que também é feito, que se chama reconexão. Esse é um trabalho, por exemplo, que vai mexer nesses meridianos, ativar esses meridianos, reconectar esses meridianos bem mais sutis, né? Que estão dentro dessa esfera, vamos dizer, mais vibracional, né? E o que acontece? O que você vê? As pessoas começam a desenvolver a vida delas, elas começam a achar os caminhos, elas começam a sair das situações emperradas, sabe? Da onde vem essa força, de onde vem essa informação, de onde vem essa inteligência, de onde vem a energia para fazer isso? Vem de dentro delas, a partir de um sistema que você reequilibrou, você reconectou com um sistema mais amplo, vamos dizer, do planeta. Assim. Então, isso leva a gente a entender que a gente não é um sistema isolado. A gente tem uma conexão profunda com o lugar onde a gente está, com o planeta que a gente mora, com a natureza. E quando a gente restaura essa conexão, seja através do trabalho da reconexão, seja através de outras práticas, isso tem um efeito na nossa vida, de abrir possibilidades internas, abrir caminhos pra gente, abrir a visão, sabe? Às vezes a gente está preso num lugar, você não vê saída, porque parece que tem um cabresto, tem um jugo, assim. Então se você conseguir dar um passo atrás, relaxar, ter um espaço dentro, peraí, eu posso ir por ali, né? As coisas são muito mais integradas, tanto no nosso corpo, quanto para fora do nosso corpo, do que a gente imagina. Isso que é muito bonito quando você consegue ver. Pero, qual a relação do relaxamento com a respiração? Total. Respondendo em uma palavra, total. A respiração ela reflete muito o nosso estado de relaxamento. Quando a gente está tenso, a gente respira, ou quando a gente está acuado, a gente respira mais curto, mais no peito, e quando a gente está relaxado, a gente tem uma respiração mais ventral, né? Então essa é uma das relações. Mas acho que o que é mais interessante, que é mais útil, é que através da respiração
você consegue ativar algumas respostas de relaxamento do seu corpo. Porque lembra que a gente falou no começo, é uma via de mão dupla. Então, a gente expressa, o corpo expressa os nossos estados internos, mas mudando o corpo, os estados internos também mudam. Então, assim, se a gente fizer um exercício aqui e começar a fazer uma respiração muito curta, provavelmente você vai começar a se sentir mais ansiosa, você vai ficar meio nervosa, você vai se sentir assim. E o contrário também, se a gente fizer uma respiração mais ampla, calma, você vai se sentir mais calma, você vai permanecer calma se você já estiver assim, mas se você estiver num estado muito agitado, muito ansioso, sabe? Essa é uma das primeiras respostas que eu vejo nos clientes, né? A respiração amplia e eles relaxam. Só para finalizar, existe por exemplo, uma relação entre o movimento das costelas e uma capacidade de um relaxamento do corpo. Então você, sabe, o próprio movimento suave das costelas traz uma sensação de relaxamento, mesmo que a gente não esteja atento. Então, é uma chave para você relaxar e para você se conectar à respiração, sem dúvida. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Peu Ferreira, que é terapeuta corporal especializado em relaxamento e estresse. Peu, vamos lá, qual a importância de conhecer o seu corpo? Vamos entender assim, Rogério, o corpo é o único instrumento que você tem na sua vida. Você tem outros instrumentos secundários, teu celular, coisas assim, mas o único instrumento de interagir com o mundo que você tem é o teu corpo. E existe uma frase que eu gosto muito, é uma frase atribuída a Jesus Cristo, num desses evangelhos perdidos. E a frase diz assim: quem conhece o corpo, conhece o mundo. Quem não conhece o corpo, não é digno do mundo. Então, eu acho que o que ele quer dizer nisso é justamente assim, o autoconhecimento, o conhecimento desta ferramenta, do instrumento que nos foi dado para viver essa vida, faz toda a diferença. Então, essas pequenas coisas, não estamos falando aqui de ser anatomista, nada disso. É conhecer como funciona o nosso corpo, entender esse ciclo dos estados de relaxamento e de atividade. Coisas que a gente, se prestar atenção, a gente sabe, a gente percebe. Isso que a gente falou agora, né, Liette, da respiração, os estados de respiração, isso nos afeta muito. Então, o que está acontecendo dentro? O que está acontecendo com o meu corpo? Sabe? Isso é muito importante porque melhora e facilita a nossa vida. Isso. Eu acho que essa é muito importante por causa disso, porque melhora a nossa vida. Peu, a gente vai ter que ir para Poço, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso Mente Informa. Já me antecipo agradecendo especialmente a sua presença e queríamos que você fizesse as suas considerações finais, deixasse seus telefones de contato. Tá. Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar é a importância de relaxar. Para a gente prestar atenção nisso e entender quão importante é a gente ser capaz de relaxar. E, de novo, relaxar não é se largar no sofá. Relaxar não é necessariamente dormir, porque todo mundo já teve a experiência de dormir e acorda e fala: eu não descansei. Você ficou 8 horas lá na cama, fechou os olhos, dormiu entre aspas, mas não descansou. Por quê? Porque você não atingiu um estado de relaxamento verdadeiro interno. Relaxar é fundamental para a gente conseguir viver bem, para a gente descarregar os estados de estresse, que são normais. Tá? Estressar é normal, o problema é que a gente não descarrega. E aí começa a acumular e começa a degradar o nosso corpo, a nossa ferramenta, o nosso único instrumento. Então, isso é fundamental. Procurem instrumentos, maneiras, técnicas para relaxar, porque nessa época a gente precisa lembrar disso. A gente esqueceu como é que relaxa. Essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar. Seus contatos? Quem quiser entrar em contato comigo pode me encontrar pelas redes sociais, no @comorelaxar no Instagram, ou pelo meu site peufferreira.com.br.
pode mandar um e-mail, né, para peu@peuferreira.com.br. E aqui em Piracicaba eu tenho feito atendimentos aqui toda semana, na segunda-feira, na clínica da Marcela Mello, que é ali em frente ao Teatro Municipal, na Independência. Peu, agradecemos a sua presença. Querido ouvinte que nos acompanha, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui. Você acabou de acompanhar o programa Mente em Forma 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Agradecemos a sua companhia e até o próximo sábado. A nossa ficha técnica de hoje contou com a programação musical de Liege Lise, a edição técnica de Marquinhos Ferreira, convidado Peu Ferreira, apresentação Rogério Cardoso e Liege Lise, programação de áudio de Juliana Protti e direção geral Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado.